vida. Hoje nós vamos ler a lição número 5. Esse livro, ele foi ditado pelo Espírito de Emmanuel e o Chico foi escrevendo, né? E depois foi publicado. Caminho, Verdade e Vida. Lição 5. Bases. Bases. Aí cada um aí já vai entendendo o que é a base. O que significa uma base? Ter base, né? Edificar sobre uma base. Ter uma base para falar alguma coisa. O significado da palavra base é amplo. Então, a lição de hoje chama bases. Aí, como sempre, né, em todas as lições, tem um trechinho do Evangelho, que é, nesse caso aqui, do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 8. João escreveu o seguinte: disse-lhe Pedro. Pedro, então, falou o seguinte, o apóstolo Pedro: nunca me lavarás os pés. Pedro falou desse jeito: nunca me lavarás os pés. Para quem será que ele falou isso? Para Jesus. Jesus foi lavar os pés do Pedro, como lavou de todos os discípulos, e a hora que chegou a vez do Pedro falou: não, o Senhor nunca vai me lavar os pés, né? Afinal de contas, o Senhor é o mestre dos mestres. Que submissão é essa? Eu não mereço isso. O Senhor Jesus lavar os meus pés? Aí Jesus respondeu: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Olha só, né? Pedro fala: o Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus fala: mas se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ou seja, você não está comigo. Essa foi a resposta de Jesus. E aí, antes da gente ver o texto em si, vamos entender uma coisa. Eu não quero que vocês pensem em lavar os pés no ato físico. Lavar, jogar, a pé está encardido, vamos lavar o pé. Não é isso. É muito além disso. A cerimônia, que ficou conhecida como cerimônia do lava-pés, ela tem um sentido figurado e grande, imenso, que eu não sei nem se nós damos conta de entender a vastidão do sentido dessa cerimônia. Jesus lavando os pés. Ali ele não estava lavando o pé só dos apóstolos, dos discípulos. Ali ele estava lavando os pés da humanidade inteira. E ele continua lavando os pés da humanidade até hoje. Então, por isso que eu falei, não é no sentido físico, lavar o pé está sujo, lava, passa sabão, puxa no pé. Não é isso. Vamos ver então. É natural, vejamos antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Isso não tem nem o que discutir. Quando Jesus se propõe a lavar os pés dos discípulos, ele, o mestre, ajoelhar, lavar o pé de cada um, né? Naquela época, eu imagino que a turma devia ter o pé bem sujo. Eles não andavam de bota, não tinha bota. Andar de sandália, descalço. Então não devia ser uns pés muito limpinhos, não, no sentido de sujeira física. Mas eu vou repetir, não é nesse sentido o lava-pés. Não é nesse sentido. Jesus não saiu esfregando o calcanhar de ninguém. Não é isso, né? Então, de início aqui já fica claro o seguinte: é uma demonstração de humildade sem igual.
Vamos pensar cada um de nós aqui agora. Quem, nesse momento, tem condições de lavar o pé do outro? Mas no sentido amplo do ato, lavar o pé. Quem de nós tem a humildade suficiente para fazer isso? Mas Jesus, que não é um qualquer, nós estamos falando do nosso irmão maior, ele fez isso com a maior naturalidade. Ainda que o Pedro falou, não vai lavar o pé não, onde já se viu isso? E aí foi onde Jesus falou, então você não tem parte comigo, se eu não posso lavar seu pé. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda dos seus atos divinos. É que pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros da sua doutrina de amor e de perdão. Eu falei, Jesus continua lavando os pés da humanidade até hoje. Porque Jesus até hoje prega amor e perdão. E o que nós praticamos isso? Então já vai pensando aí. Se eu não pratico isso, eu não tenho parte com ele. Eu estou em guerra. Olha a seriedade disso. Olha a seriedade disso. Eu não tenho parte com ele. Está escrito aqui, não sou eu que estou falando. É duro de falar isso, de ouvir também, eu sei, mas é isso que está escrito aqui. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores. É o que eu falei agora há pouco. O mundo material toma conta da gente. E as nossas obrigações superiores vão ficando esquecidas. Vão ficando esquecidas. Então eu, material desse jeito, como que eu quero ter parte com ele? Realmente não vai. Aí eu vou estar lá fazendo o mesmo discurso do Pedro. Não, você não vai lavar meu pé. Onde já se viu? Jesus lavar os meus pés. Pois é. Continuando. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases. Daí o título da lição. Enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Ao usar a cerimônia do lava-pés para falar em humildade, resignação, amor, perdão, Jesus estava oferecendo a oportunidade de fazer parte do rebanho. É o caminho que tem para fazer parte desse rebanho. Aí de novo vem o nosso livre-arbítrio. Quero fazer parte, não quero fazer parte. Quero continuar no mundo material, porque eu tenho muita felicidade, muito prazer, Eu sou muito atrasado. Eu entendo que a felicidade está aqui nesse mundo, nesse momento. Complicado. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova e a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Então, como o apóstolo de Cafarnaum, Pedro, experimenta novas responsabilidades no caminho e, desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus, lhe lave, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quem não quer ter os pés lavados
por Jesus. E aí aquilo, né? Nós sempre queremos alguma coisa, sempre estamos pedindo, sempre estamos implorando, sempre estamos reclamando para nós os benefícios. Tá, mas eu estou lavando o pé de alguém? Tem muitas maneiras de eu lavar o pé de alguém. Quando eu oro por alguém, não é porque alguém me pediu, não. Oração não depende de pedir. Eu lembrei da pessoa e comecei a orar por ela. Eu estou lavando os pés dela. Quando eu levo ajuda material, porque eu sei que ela precisa, passa necessidade, eu estou lavando os pés dela. Quando eu dedico 5 minutos do meu precioso tempo para ouvir uma outra pessoa, só ouvir, não precisa nem falar nada, não vai gastar saliva, vai só ouvir, vai gastar só ouvido. Eu estou lavando os pés dela, porque ela precisa conversar com alguém. Então, gente, tem tanta maneira de lavar os pés do próximo. É isso que Jesus está pedindo. Então, se a gente quer fazer parte da turma dele, dá a receita aqui. É essa. Aí, cada um com o seu livre-arbítrio, né? Tem a oportunidade de escolher. Bom, falei até além da conta. Vamos para os passes. Cara? Você é